Galera, só passando aqui no começo do vídeo para avisar que esse vídeo foi gravado em fevereiro de 2021. Então, só de vocês olharem a data que ele está sendo postado, você vê que ele é meio antiguinho. Eu tô aqui gravando essa parte aqui antes de editar esse vídeo, meses e meses depois. Então, possivelmente eu devo ter mudado muito a minha opinião em muitos aspectos, mas eu espero ainda do mesmo jeito que vocês aproveitem o vídeo. O vídeo é meio que um debate entre eu e um amigo meu que somos cristãos, entre dois amigos nossos, entre o conhecimento deles com o nosso conhecimento. Tipo, nós somos cristãos e eles não têm uma religião fixa. Aí vocês conferem aí, é um debate pacífico, mas que vai abordar temas polêmicos de verdade. Então, assista, eu espero realmente que vocês gostem. Então, se eu mudar alguma opinião ou alguma coisa, não importa. Vocês vão estar assistindo a minha opinião da época. Qualquer coisa vocês perguntam, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu acho que você falou isso errado. Comenta, fica à vontade, que eu vou estar respondendo. Eu vou estar respondendo, não, mas eu mudei minha opinião, eu discordo sobre isso. Não, eu mantenho minha opinião sobre isso e vou explicar o porquê. Comentem aí, fiquem à vontade e eu vou. Só mais um aviso rápido aqui, galera. Eu não vou estar atualizando a minha opinião e nem a opinião deles, por causa que eles não têm a chance de atualizar essa opinião, porque eu estou editando o vídeo. Então eu também não vou fazer ser injusto e vou lá e só atualizar a minha opinião. Eu não tenho mais opinião hoje em dia, eu vou mudar ela e vou falar aqui no vídeo. Mas se eles mudaram a deles também, mas as deles eu tô deixando. Então, galera, eu não vou mudar de ninguém, vou deixar vocês comentarem. Por exemplo, eu não concordo com o que o Juninho falou. Aí eu mostro esse comentário. Eu mostro esse comentário pro Juninho e ele vai lá e responde e fala o que achou. Eu não concordo com o que o CZW falou. Eu vou lá e respondo e falo se eu mudei a opinião, se eu continuo com a mesma. E é isso, então continue com o aviso e o vídeo. Eu vou ver se futuramente faço cortes específicos e posto no canal para vocês às vezes assistir o vídeo inteiro. Vocês podem assistir o vídeo em forma de podcast sem estar necessariamente olhando para a tela, porque tá, né, gravando uma qualidade meio que ruim. Meio não, ruim. Mas o áudio eu acho que vai dar pra entender bem aí. Então é isso, espero que vocês gostem realmente. Fiquem aí com o vídeo e Deus abençoe a todos. E é isso. Fala rapaziada, então hoje eu tô aqui com um vídeo. Eu tô aqui com o Juninho. Tá começando mesmo? Bora começar, beleza? E fala galera, tá trazendo mais um vídeo no canal. E antes de falar pro conteúdo do vídeo, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui no meu redor que vocês estão vendo. Esse aqui é o Jonathan. E aí? Beleza? Paulinho, salve, salve. Beleza, rapaziada? Heimer. Beleza. É o seguinte, o vídeo talvez seja um vídeo meio polêmico, que ainda não gravou, vai começar a gravar agora, e seja o que Deus quiser nesse vídeo. É o seguinte, quando vocês estão vendo, o título eu não sei, mas talvez vai estar aí o tema que é refutando crença ou refutando a religião. Eu e o Jonas já tem aqui a nossa religião e né, resolveu trazer umas pessoas aqui para ver se nem consegue refutar, se eles conseguem refutar nós, se nem consegue refutar eles. E talvez saia assunto polêmico, e é difícil também convencer o outro da sua religião, mas nós vai tentar aqui. Nós vai conversar com os profissionais, nós vai fazer assim, nós vai esperar uma dupla, eu e o Jonas nós tá meio que em dupla, que nós tá na mesma religião, e nós vai ver a religião, a crença, a religião dos dois aqui. Qualquer coisa, se eles for bem parecido, um pode responder pelo outro, ou nós só vai conversando em uma roda de conversa, cada um vai falando aqui a sua opinião, que se quiser pode passar e passar para próximas perguntas, e nós vai ver como vai andando no andamento aqui. Cada um pode usar a fonte de pesquisa que quiser, se quiser ficar na internet aí no celular, nós também pode ficar na internet, o Jonathan trouxe a Bíblia Se aqui. roteia pra mim, Doug? Eu roteio. Eita, eu já vou lá rotear, calma aí. Eu rotei. Então galera, é o seguinte, eu preparei umas perguntas iniciais aqui só pra gente iniciar a conversa. E antes de começar, qualquer coisa, independente da religião de vocês, se vocês é ateu, se vocês creem em alguma coisa, assiste o vídeo aí. Tenta dar risada com o vídeo ou levar em consideração algumas coisas que nós falar, mas sem falar críticas que não só crítica construtiva, não é algo que vai ofender a pessoa, que não sei o que, não gostei disso, vocês são tal coisa. Não, vamos cada um respeitar a religião um do outro aqui. Então beleza, eu separei aqui duas perguntas só pra gente começar, pra dar início à conversa. Que é se a pessoa acredita em Deus e o porquê, e pra pessoa explicar a crença dela. Então eu vou pedir pros convidados começar aqui. Eu começo. Primeiro, prazer, meu nome é Heimer. Boa família, Heimer. Primeiro, eu acredito em Deus, mas eu não me apego a uma religião, porque pra mim Deus é tudo. E você querer julgar a pessoa do certo, do errado, e eu acho que já tá errando primeiramente do que Deus fala.
Então eu não me apego em nenhuma religião e cada um que segue a sua religião eu acho certo também. Mas pra mim Deus é tudo, não é um só. Sou eu agora, né? Sou a mesma fita, acredito em Deus. Também não tenho uma religião física, mas já fui católico. Fiz catequese, comunhão, parei na crisma. Uns poemas pessoal, pá. Mas é isso aí. Eu acredito em Deus também. E eu acredito mais num Deus da Bíblia, não em uma religião específica. Eu vou em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, mas eu vou lá porque é claro que igrejas não são perfeitas, que são feitas por homens, mas a que segue mais a Bíblia, que está seguindo a palavra de Deus e os mandamentos dele. Então, eu também acredito em Deus. Na minha opinião, não precisa ter uma religião para você ser crente, basta ser um cristão, se quer ser seguidor de Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo, que foi o nosso Salvador na cruz do Calvário, por isso que eu acredito nele e através desse amor que ele teve por nós, eu sigo os seus mandamentos, que são os mandamentos que estão na Bíblia. Então eu tento ser o mais correto possível de acordo com a Bíblia. Eu também sigo uma igreja para mim poder ficar buscando a Deus nessa igreja, né? E, lógico, como o Jonas falou, a igreja é feita por seres humanos e nós somos falhos, erramos todo dia. Por isso que na Bíblia, na religião que eu acredito, fala que nós devemos pedir perdão todos os dias, porque nós erramos todos os dias. E é isso que eu acredito. Eu queria saber, se você tem o que falar? Senão eu vou fazer uma pergunta. Tipo, já que a gente tá falando de religião de Deus, eu acho que a gente devia falar do demônio também, porque qual a sua opinião sobre o anjo da luz? Então, esse anjo da luz eu não sei de nada dele, não. Como explica pra mim esse anjo? Você sabe? Tipo, como todo mundo sabe, o primeiro pecado foi a inveja, certo? Pode ser, vamos lá. Que Lúcifer quis o reino de Deus. Eu tô falando dele, qual a sua opinião sobre ele? Sobre o Lúcifer? Sim. Você quer que eu fale o que é o Lúcifer para nós? Sim. Então, o Lúcifer na nossa religião, ele é um anjo caído. Foi uma criatura. Criatura é algo que Deus criou, né? Ele era uma criatura de Deus, só que mais celestial, né? Que era um anjo. Deus tem vários anjos lá ao seu redor e Lúcifer era um que era bem próximo de Deus e bem fiel a ele. Era uma patente bem alta, que tem várias patentes de anjos, querubins, como que é os outros nomes? Tem vários nomes assim. Aí o Lúcifer começou a ficar com inveja de Deus, por causa que ele dava prioridade para Jesus, que o Filho de Deus, que ele já vivia lá do lado de Deus. Ele começou a sentir inveja, pensar que Deus dava prioridade para umas pessoas e para outras não, e começou a tentar convencer parte do céu, parte dos anjos também a ir contra Deus. Falando que Deus era injusto, que Deus era isso, que Deus era aquilo, e acabou que ele conseguiu convencer 1/3 do céu. E Deus deu várias oportunidades para ele, mas ele sempre continuou errando, até que Deus tirou eles de lá, né? Jogaram eles aqui na terra, praticamente. Mas eles não têm total liberdade aqui na terra, por enquanto não. Aí eu acredito que eles são anjos caídos. Sim. Como eles são sagrados, parça. 1/3 e na ideia de um só é pecado demais de haver, hein? Olha que eles é sagrado, nós é humano e... O Lúcifer era um de autoridade maior lá e o povo e eles foram acreditando nele. E Deus dá livre-arbítrio. Mas mesmo sendo o classe mais baixo, eles eram sagrados ainda, parça. Na minha opinião, eu acho que Deus é tão bondoso que Lúcifer queria um reino. Deus foi lá e deu um reino pra ele, tá ligado? Então... Mas ele meio que já deixou avisado o fim do Lúcifer. Sim. Na Bíblia, Eu acho meio diferente. Eu acho que ele caiu porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Também. Tomar o lugar dele. E ele também já está condenado. Sim. Ele está aqui na terra por enquanto. Mas quando chegar no final dos tempos, ele vai ser jogado também no lago de fogo. Tipo, o que ele falou é a mesma coisa. Ele ficou querendo ser autoridade maior. Achava que Deus estava sendo injusto e tentou ser um Deus. Mas você não acha que Deus pode perdoar ele? Pode. Como perdoou diversas vezes. Mas ele continuou
agindo por trás de Deus. E Deus ele que criou o anjo, então ele sabia as intenções do anjo, ele pensava, é onisciente, onipotente e onipresente na nossa religião, né? Não sei se você acredita. Vocês acreditam em conspiração? Vocês acreditam ou não? Teoria da conspiração? Que nem vocês falaram do final. Vocês acham que esse sinal que todo mundo tá falando é verdadeiro? Ou é coisa da cabeça dos outros? Quer responder? Eu acredito que... Você acredita que tá próximo? Sim. Essa era a pergunta. Já era o início das dores de Pra parto. mim tá muito próximo. Na minha opinião, as profecias já foi tudo cumprido. A única coisa que falta é ele voltar. E qual vai ser sua posição sobre isso? Você vai lutar ou você vai só sentar e orar? Pedir Não. pra Deus. Qual vai ser sua posição? Esperando, sabendo que ele tá voltando. Então, na nossa religião, para quem já tá, para quando ele voltar, já vai ter alguns salvos. Jesus vai vir e já vai levar a sua igreja para com ele. E vai Eu acho que vai ter que conquistar isso. e tem, por enquanto ele tá conquistando pela fé, pela graça, né? Pela graça, que é tipo, antigamente no Antigo Testamento na Bíblia, o povo tinha que fazer sacrifícios para Deus, sacrificar animais, várias coisas. Perdoar os pecados. Por perdão dos pecados. Era tipo, Deus dava umas ordens para ele para ver se eles iam obedecer. Era Deus tipo meio que provando eles, testando eles, a fé deles. Porque tinha coisa que tipo não fazia sentido. Você fala, mas para que isso? É para provar a fé do povo, para ver se o povo ia ser obediente, para ver se o povo ia crer. Aí tinha algumas coisas, por exemplo, como antes de matar o animal, colocar a mão em cima da cabeça dele, que servia tipo para passar o pecado para o animal, aí você sacrifica o animal leva sua culpa, o animal leva seus pecados. E tinha vários itens que eles tinham, incenso, holocausto, essas coisas, que tudo era... Deus não é onisciente para nós, não sei se vocês acham que Deus é onisciente? Sim, bem quase. Pra mim, eu tenho certeza absoluta, na real. Porque, para ele ter planejado tudo isso, né? Porque as coisas tudo se conectam, tudo que tem na Bíblia aconteceu. Você pode pesquisar fontes, tudo você vai ver que aconteceu. Aí, tudo isso que ele fazia era tudo para mostrar, tipo, simplificava, como fala? Jesus. Simbolizar? Tudo simbolizava Jesus. Por exemplo, Jesus morreu na cruz do cavalo levando o nosso pecado, nossa culpa. Ele teve várias fases de sofrimento. Ele sabia que ele ia morrer e tipo, aceitou. Ele sofreu, foi torturado, passou por uma tortura que muitos morriam nela. Ele não morreu. E depois dessa tortura ele foi obrigado a carregar uma cruz. Uma cruz que não era dele, uma cruz que era nossa. Ele estava carregando o nosso fardo, a nossa culpa. O povo dele, que é o povo de Deus, foi contra ele, colocou ele na cruz. E mesmo assim ele teve misericórdia de nós, por amor a nós ele sacrificou na cruz do Calvário. Ele foi o maior dos cordeiros, porque nós sacrificava cordeiro pelo perdão dos pecados. Aí ele falou, então eu vou me sacrificar pelo perdão de vocês. Ele foi o maior dos cordeiros. Através do sacrifício dele nós somos perdoados. Basta nós pedir perdão todos os dias. Então se nós pedir perdão todos os dias, estiver seguindo certinho os mandamentos, nós acho que nós somos falhos, né? Deus entende isso. Eu creio que vai ser salvo no arrebatamento, que é quando Jesus vir, e vai ter a grande tribulação. Os que não for salvo vão ficar 3 anos e meio aqui na terra. Aí esses vão ter que ser salvos pela dor, igual Jesus, não pela graça. Vão ter que aguentar a tribulação, que o próprio nome já diz. Aí se você quiser eu explico o que é a tribulação, mas para não levar muito mais tempo. Entendi. Quer falar alguma Você coisa? tem alguma coisa pra perguntar? Vocês têm... Não, eu tenho. Você falou que os caras matavam ovelha. Só no meu sentido que eu vou estar livrando um pecado, fazendo outro, só na minha brisa, é isso? Não, Porque eu vou estar matando ovelha, pra mim, pelo menos, eu já acho errado, na minha concepção. Eu estou errado por isso? É que precisa de, tipo, alguém puro, inocente pra levar a culpa. Tipo tem uma sujeira no chão. Aí pra você limpar ela, você precisa de um pano limpo pra tirar a sujeira do chão. É tipo isso. Mas pra mim é pecado, tu vai levar minha culpa. Que você come carne? Como? Então, o povo mata vaca, essas coisas pra É gente. pecado, mas se você vai livrar um pecado pecando de novo? Então, nós tinha que pegar alguém puro para passar os pecados, porque não é tipo... Não é pecado matar animal. Pra mim, na minha brisa, sim, é uma concepção. É. Isso que eu tô perguntando, Aí, se eu tô errado tipo, nisso. Jesus foi o único que veio na Terra como Deus e como homem. Você sabe por que disso? Por quê? Por causa que ele nasceu de um ser humano, só que sem ter relação sexual. A mãe dele, a Maria, não teve relações, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Deus fez ela ficar grávida. Se Deus tem o poder de criar nós, eu acho que ele tem o poder de fazer a pessoa ficar grávida, né? Aí ela ficou grávida pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus,
e nasceu de um ser humano. Então ela nasceu de um ser humano e nasceu de Deus. Então ele, né, no caso. Aí ele veio como divino e como ser humano. Então ele tinha os mesmos sentimentos que nós, as mesmas dores que nós. Então tudo que ele suportou foi de verdade. Por isso que eu creio nele. E ele foi santo. Então, na antiga, eles tentavam pegar os animais que eram santos para a gente passar o nosso pecado para ele. Em Gênesis, Deus fala que ia dar os seres humanos iam ter total autoridade de todas as coisas que Deus criou aqui na Terra. Das plantas, das árvores, dos frutos, dos animais. Deu total autoridade para o ser humano em cima das criação dele. Deus não permitiu isso. Ser uma criatura acima, maior, que tem a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo tem inveja de nós. E por isso que, né, tem mais autoridade. Antes, né, tinha muito mais autoridade do animal. Mas depois do que o Lucas falou, do pecado de Adão e Eva, a nossa autoridade abaixou um pouquinho. Tem alguma coisa? Esse mano Harvard. Você tem alguma coisa pra perguntar? Pergunta aí alguma Você coisa. tem algum mandamento, alguma coisa que você crê que você tem que obedecer? Ah, eu acredito muito em leis do universo, tá ligado? Tipo assim, se você fez algo positivo, esse algo positivo vai voltar pra você. Se Tipo fez karma, algo... Sim, se você fez algo negativo, esse algo negativo vai voltar pra você. Então, tipo, eu acho que esse é o modo de limpar os pecados. Tipo assim, você fez, nossa, roubei um dinheiro. Ou você vendeu droga. Quem vende droga sabe que o dinheiro vai voando. Então, tipo, você fez o errado, você vai colher o errado, tá ligado? Então, Dinheiro rápido vai rápido. sim, eu acredito de verdade em leis do universo. Então, eu procuro mais fazer coisa boa. Sei que eu erro pra caramba. Mas a maioria das vezes que eu errei, eu sofri as consequências. E eu acredito também que muito vai se acreditar. Se você não ligar também, acho que não vai acontecer nada. Eu acho que a partir do momento que você botou fé que aquilo vai acontecer, que aquilo é verdade, eu acho que aquilo entra no seu mundo. Isso aí que você falou, eu também acredito, tipo, não bem no karma, né, por causa que é uma outra religião, mas no negócio de fazer coisa ruim, semear coisa ruim e colher coisa ruim, né? Semear coisa boa e colher coisa ruim. Semear coisa ruim e colher ruim, semear boa, colher boa, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Tipo, porque Deus, ele pede para nós ser justo e ser obediente aos mandamentos dele e ser justo aqui na terra, tentar ser o mais justo possível. Aí, na Bíblia, se eu não me engano em Tiago, ele fala que nós vamos ser justificados pelas nossas obras aqui na terra, que aí vai o que você falou, ele vai meio que julgar pelas nossas ações que nós fez aqui na terra, mas não também só por isso, pela nossa fé e pela nossa obediência. Às vezes você, por exemplo, faz coisa boa, sai dando comida para mendigos, sai só fazendo coisa boa, não aceita o errado, mas você desobedece os mandamentos de Deus. Aí ele vai meio que... Como é que é? Onde tá isso? Nós vamos ser justificados pela nossa fé, pelas nossas obras, pelas nossas obediências. Mas, por exemplo, Em Tiago, se não me engano. você falou desobedecer os mandamentos. Pensa uma criança que cresceu na favela, vendo violência, vendo polícia matando, vendo roubo, vendo droga. Imagina como essa criança vai crescer. Então, tipo, você acha que é realmente culpa dela, ela crescer daquele jeito? Na minha opinião, não é culpa dela. E a criança, até uma certa idade, ela pode ser salva por inocência, porque ela é inocente, né? Mas a partir da hora que ela sabe quem é Deus, aí ela não vai se passar mais por inocente. A partir da hora que ela ouviu a palavra de Deus, sabe o que é Deus, ouviu a palavra de Jesus Cristo, ela não é mais inocente. Na Bíblia fala que, tipo, se você buscar ele te livra. Se a criança sabe que ela está errada, ou se ela já ouviu, qualquer um, acho que todo mundo já ouviu de Deus, né? Se ela ouviu de Deus, coisa de Deus, e que, tipo, isso é errado, mas ela continua fazendo, se ela não buscar Deus, não orar, falar, eu quero sair desse caminho, ou me livra disso, não ir atrás, aí ela vai crescer ruim mesmo. Mas se Deus vê que ela está se esforçando para sair disso, tipo, é difícil, né? Por causa que você é viciado em uma coisa, mas você sabe que é errado, mas vai continuar. Mas ao mesmo tempo você está pedindo para Deus para te livrar disso, para mudar a sua vida, aí ele vai te entender, porque alguma hora ele vai trazer alguém na sua vida, por exemplo, como os profetas antigamente, para mudar você, ou vai fazer você ir para a igreja, algo do tipo, entendeu? Então a criança, ela tem a chance de mudar. Só que ela cresceu nisso, então ela é acostumada disso. É difícil dela mudar. Só que para Deus nada é difícil, que Ele que criou nós. A partir da hora que ela sabe quem é Deus e buscar Ele, Deus vai livrar ela disso. Não importa como, alguma coisa. E se não der tempo, por exemplo, ele voltar antes, ele vai ver sua intenção. Que nem, sabe, o batismo?
Tem gente que fala que não vai ser salvo se você não for batizado. Mas se você tá com a intenção de se batizar e não dá tempo, Deus sabia que você estava com essa intenção, então ele vai salvar você. É um exemplo. Você discorda com alguma coisa que eu falei? Não, eu concordo. Tá. Qual que é a sua opinião sobre, pra você, o que é religião? Cara, e agora? Religião, não sei, pra mim, religião é crenças, é ideias, crenças que as pessoas ficam meio que inventando. Tipo, em cima da Bíblia, o pessoal criou uma religião. Aí criaram, em cima do entendimento da Bíblia, por exemplo, tem o católico e o evangélico. A pessoa criou a religião católica em cima do que ela entendeu da Bíblia. E os evangélicos criou uma religião em cima do que ela entendeu da Bíblia. Aí já tem outras religiões que é contra a Bíblia, que elas vão lá e criam uma religião para isso. Entendeu? O pessoal vai criando religiões de acordo com o que eles acreditam e vai trazendo as pessoas para isso. Aí vai criar um nome, uma religião. É mais ou menos isso que eu entendo. Entendi. Tipo assim, como no começo do vídeo eu tinha falado que pra mim religião não era uma coisa só. Não sei se já ouviram a história dos 6 sábios. Que tipo, tinha 6 sábios cegos, que eles eram os mais sábios. Aí um dia um menino falou para esses sábios cada um pegar em uma parte do animal. Aí esse animal era um elefante. Aí um pegou no rabo, outro na orelha, outro na pata. Aí um sábio ficou parado do lado do menino. Aí o menino perguntou que animal é esse para os sábios. Como eles eram mais sábios, eles afirmaram com certeza que, por exemplo, o que pegou no rabo falou que era uma cobra, o que pegou na orelha falou que era uma coisa, o que pegou na pata falou que era uma coisa. E o sábio que ficou do lado, ele pediu pro menino desenhar o elefante no chão. E como ele era cego, ele passou e viu que era um elefante. Então, tipo, eu acho que a religião, na real, é isso, tá ligado? Cada um colocou a mão em uma parte, mas na real é tudo, mano. Você tem uma coisa? Concordo com ele. Na minha opinião, para quem convence o que é errado, o que é certo, é o Espírito Santo de Deus. Deus, você acredita em Trindade? Você sabe o que é isso? Trindade é tipo um Deus que é 3, mas ao mesmo tempo é um. É meio confuso. Nunca parei pra pensar nisso. É tipo assim, ele tem o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito. No começo fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. No caso, ele estava com o intuito de criar, de criação. E tipo, Deus depois enviou o seu filho, Jesus, para a terra. Você crê em Jesus? Sim. Aí Jesus, quando ele foi sacrificado, depois de 3 dias ressuscitou na nossa crença, né? Aí na hora dele, ficou mais 40 dias na terra, e na hora dele voltar para o Pai dele, que é Deus, ele deixou o Espírito Santo para nós. Ele falou que ele não ia estar mais aqui, mas que ele ia deixar o Espírito Santo para falar por nós. Tipo, Deus e Jesus falam com nós através do Espírito Santo. Sabe quando você tá querendo fazer alguma coisa, mas fica na sua cabeça, nossa, mas é errado fazer isso, mano? Será que eu vou? Né? Tipo, acredito que é meio que o Espírito Santo de Deus falando com nós. Para quem crê nele, para quem quer ter comunhão, quer ser amigo do Espírito Santo, quer que ele fale com você, ele vai falar normalmente. Agora, para quem não quer, ele não vai falar. Ele é tipo aquele bate na porta, se você deixar entrar, entra, senão não. Aí na Bíblia fala, tipo, nós pode ser, se nós quiser, né, pode ser usado pelo Espírito Santo, falar pelo Espírito Santo. Você já viu o povo da igreja falando em línguas? Sim. Às vezes, muita que eu já vi, tô vendo bastante, é um profeta vir de outro lugar, chegar na pessoa e falar tudo da vida da pessoa sem ter conhecido ela. Falar, eu sei que você pediu tal coisa em oração, sendo que a pessoa só pediu em oração. É tipo o Espírito Santo falando pela pessoa, entendeu? Mas já pensou que pode ser, por exemplo, conhecendo o mundo de hoje, eu não tô falando que acontece. É o pastor que tá lá todo dia. E se ele conversou com esse profeta sobre o assunto e falou, vai naquela pessoa, fala isso. Tipo, pra manipular de uma forma. Não tô falando que acontece, tô dando uma suposição. Então, você falou que não Acho que isso acontece, pode acontecer. mas eu falei, você falou que não, você tá falando que não está falando que não acontece, que acontece, né? Mas eu afirmo, acontece. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Tem muito pastor corrupto por aí. Porque às vezes não é porque a pessoa tá na igreja que ela é certinha, não. Acontece muito isso. Só que tem caso que dá pra você ver que não aconteceu. Por exemplo, nós conhecemos o nosso pastor, tem pastor que a gente cresceu com ele. Meu pai mesmo era amigo do pastor quando era criança, cresceu com ele, conhece ele, sabe como que ele é. E às vezes também já aconteceu com pessoas que você conhece, próxima, que você sabe que não é assim, pessoas que você conhece mesmo. Ou às vezes você acabou de receber a pessoa do aeroporto, essas coisas.
se você vê cada tipo de revelação que tem, algumas você percebe que tem uma mentira ali no fundo, mas algumas você vê que, cara, é surreal, a pessoa acerta certinho. Tipo, imagina, você acabou de falar numa oração, você não comentou com o pastor, Deus, eu quero tal coisa. Aí você vai na igreja e um profeta chega em você, eu sei que você orou isso. Você vai assustar, porque você não falou para ninguém, você não falou com o pastor, você não falou com ninguém, nenhum irmão. Um cara vai chegar e falar, eu sei que você orou isso hoje, e Deus disse que isso vai se cumprir, um exemplo, que já aconteceu muito, né? E tudo que Deus fala, se você vê alguma pessoa falando essas coisas para você, e não se cumprir, aí era um falso profeta. Só que se uma pessoa chegar em você e falar alguma coisa e se cumprir, aí você vai saber que ele era um profeta mesmo, foi usado pelo Espírito Santo, entendeu? Tipo assim, antigamente, essas pessoas que adivinhavam o futuro é chamado como bruxa, você sabe, né? Uhum. Então, tipo, e a bruxa antigamente foram queimadas e tudo mais, por isso que hoje existem tão poucos. E literalmente foram queimados pelos cristãos. Você acha que se Deus estivesse realmente comandando o exército cristão, ele ia permitir aquilo acontecer? Foi o povo de Deus que crucificou Jesus. Então, Sabe por quê? Porque Deus dá livre-arbítrio para nós. Desde o início ele deu livre-arbítrio para a gente escolher entre o bem e entre o mal. Adão e Eva falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não comem daquele fruto. Uma coisa, deixou eles escolher. Eles foram lá e desobedeceu, né? Aí tem gente que fala, por que deixou Hitler nascer? O Hitler quer matar tanta pessoa, né? Mas foi o livre-arbítrio, ele falou, Deus, tipo, se Deus impedisse o nascimento dele, você ia poder falar que Deus mentiu. Mas cadê o livre-arbítrio? Por que você não deixou ele nascer? Você controla tudo então? Ele pode controlar, lógico, mas ele dá o livre-arbítrio, ele deixa tudo acontecer conforme dele. As únicas coisas que ele muda, que é milagres ou que ele faz acontecer diferente, é quando a gente busca ele, fala que não aguenta mais, não pode falar que não aguenta mais, tipo... a gente fica pedindo alguma coisa pra ele, né? Se for justo, ele vai acatar. então, por exemplo, já fizeram isso no passado, já manipularam tudo no passado. Você acha que nos dias de hoje, que a gente está bem mais evoluído, bem mais inteligente, você acha que hoje ainda é a mesma coisa? É pior. Porque, tipo, naquela época, ele passava os mandamentos pro seu povo. Agora, eles escolhiam obedecer ou desobedecer. Aí, aconteceu igual o Lúcifer fez no céu. Tinha os escribas, como que é o nome? Fariseus. Eles eram aqueles caras que se achavam, sabia a Bíblia de ponta a ponta, sabe? Aí eles se achavam, que não sei o quê. Quando Jesus veio... Sabiam as leis. as leis. Naquela época já tinha o Antigo Testamento, né, escrito. Só não tinha o Novo. Mosaica, né? Isso, tinha uma lei na época. Aí quando Jesus veio na Terra, eles não... Tipo, se você... Você vai... Um exemplo. Não creu que aquilo lá era Jesus. Ele tá aqui, mas você não crê que é ele. Esses fariseus não criam que aquilo lá era o Messias, que era Jesus. E começou a fazer todo mundo acreditar nisso. Entendeu? Aí ele foi ele sabe como que eles prenderam Jesus? Mentindo. Eles inventou uma falsa acusação contra Jesus, fez o povo escolher Jesus para ser crucificado, o próprio povo dele. Aí a desobediência está desde o início, desde do Jardim do Éden, né? Então, Deus, se você for obediente ao possível, né? Porque é difícil, Deus vai te entender, você vai ser salvo. Mas aqui esses que crucificaram Jesus, por exemplo, já... Eu acho que, tipo, nesses tempos que tem muita, na vida inteira, né? Tem muita pessoa tentando enganar, muita religião falsa, essas coisas. A gente tem que seguir, tipo, o que tá na Bíblia, sabe? O que Jesus deixou pra nós, os passos dele que ele fez, as lições que ele passou. Não seguir pessoas, não seguir líderes, nem ninguém. Seguir o que tá na Bíblia. Eu vou falar o porquê que eu acredito na Bíblia, mas vou deixar você falar primeiro, se você tem alguma coisa pra falar. Não, pode falar, pode falar. Não? Tipo, a Bíblia, se você ler ela, você vai ver que tudo que tá nela se cumpriu. É muito estranho isso, cara. Pra nós não é estranho, mas você vê lá como que ele sabia disso, cara. E a Bíblia, se você, pra quem é teólogo, pesquisa esse negócio de história, essas coisas do passado, pra quem pesquisa a fundo isso, sabe? Esses negócios, historiador, consegue provar 100% que a Bíblia sempre existiu. Tipo, naquela época, que ela foi escrita há muito tempo. E aí que você tá lendo hoje e vê que tudo que tá lá se cumpriu. Como isso é possível? A única explicação é um ser onisciente ter escrito isso, né? Porque não tem como. Se você pesquisar, você consegue se convencer que a Bíblia ela já tem há um bom tempo. Mesmo aí você acredita, uma pessoa escreveu ela, inventou ela, mas tudo que tá nela se cumpriu. Alguém do futuro.
Pra quem Ou acredita. manipulação, como sempre. Porque Tem coisas lá como. que só milagre pra se cumprir mesmo. Sim, realmente. Por exemplo, não é estranho quando dois cegos foi, se não me engano, foi pedir para Jesus para voltar a enxergar. Aí Jesus pegou e falou: vai lá na água e lava os seus olhos. Acho que mais ou menos isso. Eles foi lá, lavou e voltou a enxergar. Isso não é um pouco estranho? Porque Jesus não podia meio que curar eles ali já, mas por que eles precisavam passar água no rosto? Por fé, para ver se eles iam ter fé. Será que eu vou ter fé? Eu vou acreditar que se eu passar essa água no meu olho eu vou voltar a enxergar? E eles teve. Jesus podia simplesmente curar eles, mas não, queria ver a fé deles. Nós acreditamos em algo que a gente não consegue provar 100%. Nós consegue provar mostrando tudo que acontece ao redor. Milagre, já, a palavra já explica, é um milagre. É algo que você não consegue explicar. Você vê não tem como a pessoa falar que nunca viu um milagre, velho. Você pode pesquisar, você vai ver diversos milagres que já aconteceu que não tem explicação. Só tem uma, né? O que é fé pra vocês? Pra mim, fé, a partir do momento que você tem fé, que você acredita, gera uma energia pro mundo, solta uma energia. Então, a partir do momento que você vai acreditando, vai buscando, vai lutando para ter aquilo, eu acredito que você vai conseguir. Então, eu acho que isso que é fé, você acreditar e realmente conseguir. Como diversas vezes demorou, que várias coisas eu já acreditei no passado e hoje eu tô tendo. É porque você meio que teve fé, mas não desistiu. E, tipo, você teve fé que hoje você ia ter um carro. Mas aí você trabalhou e comprou ele. Você continuou se esforçando para ter ele, entendeu? Mas não foge muito do que não você em falou. bens materiais, como por exemplo, você já estudou comigo, você sabe que eu era bem estressado. Eu tive fé que eu ia virar um cara calmo. E quem troca ideia comigo pode ver, mano, eu sou tranquilão, tá ligado? Tranquilão mesmo. Então, tipo, em bens materiais eu não acredito que você deve ter fé. Em bens materiais eu acredito que você tem que ir lá e pegar, você tem que ir lá e lutar e conseguir. Eu acho que a fé é mais pra espiritualidade, Às vezes não é mais, tipo, psicológico. Você crê nisso, aí você mesmo muda sem perceber. Se você creu que ia ficar mais calmo e foi mudando seus jeitos de Sim, agir. também, Você fez automaticamente. acontecer. A nossa fé não foge muito disso. Nós só cremos que a fé é de outro lugar, né? Sim, Mais ou menos isso, né? mas eu também acredito que ela só acontece se Deus permitir. Tem coisa a gente pedir pra ele, Deus vai olhar pra nossa cara que você tá pedindo isso pra mim, cara. Aí, tipo, coisas egoístas, você vai pedir pra Deus, Deus não vai. Dependendo da coisa, ele vai sim. E às vezes você fica um ano pedindo uma coisa pra ele, você tem certeza que é uma coisa boa e não acontece. Aí por quê? Porque ele pode estar te provando pra ver se você é capaz de aguentar, esperar, testando sua fé, e também é o tempo, ele sabe que não é o tempo certo, ele vai no tempo dele. Por exemplo, alguma coisa que você pediu naquela época, ele não deu pra você porque ele sabia que, não coisas materiais, pode ser qualquer coisa, ele não fez isso acontecer porque ele sabia que você era estressado, ele ia esperar você ficar calmo pra ir fazer acontecer. Às vezes as coisas não acontecem na hora que ele sabe que não é o momento certo pra você. Às vezes se você pedir muito, muito mesmo, ele pode até fazer acontecer, mas você vai, tipo, falando, eu avisei. Cada um conquista o que merece. Brisa. Daí tá pra tentar, era tipo, a ideia um convencer o outro, mas ficou mais tipo um passar a visão do outro, né? Um passar o que o outro pensa. Você falou que não podia briga, eu queria discutir É. aqui, tio. Se vocês quiserem tentar alguma coisa, se ficar muito pesado, né? Cancela. Você que sabe. Vocês acham errado fazer alguma coisa que estraga o corpo, como bebida? Depende. Depende muito. Porque, como você falou, tá muito no psicológico. Então, a gente cresce vendo nossos pais bebendo. Tipo, todo o passado que vem dos nossos ancestrais tá tudo nas nossas costas, querendo ou não. E continuando, a gente cresce vendo nossos pais bebendo, a gente cresce vendo bebida na televisão. A gente vai no mercadinho, tem bebida, em qualquer lugar tem bebida. E a gente sabe que se a gente beber, a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir melhor, alegre, feliz, não vai ficar triste. Então, no mundo de hoje eu não acho errado beber. Porque aquilo já tá impregnado em você, já tá na lei capitalista, já tá lá. Não que eu seja socialista, eu não sou nada. Tô cagando pra tudo. Você falou, tipo, quando voltar um pouco ao assunto, inocência. Você cresceu nisso, né? Então você acostumou com isso é bom.
Se a pessoa é inocente, Deus vai salvar. Agora, quando a pessoa chega na sua idade, que ela já tem como você já consegue pensar, né, o certo e o errado, tudo. Então aí você já não é mais inocente. Você entende tudo certinho. Você entende o que a bebida faz, o que ela não faz. Você se sente bem com ela, porque ela meio que muda o seu psicológico na hora, né? Ela dá uma euforia de felicidade, dá Isso. uma sensação boa. Ela muda, E ela o meio gosto, que o deixa. gosto é bom também, né? O gosto Ela é meio bom. que deixa o seu cérebro mais desligado das coisas, deixa você mais. Sim, sim. Então, é tipo um remédio, uma droga. Remédio, ela muda o ser. O remédio é uma droga. Você tomar. Tipo, querendo ou não, todo mundo querendo ou não, pelo menos tomar um remédio por dia. Sim. É muito raro você achar alguém que não toma uma substância por dia. Então, tipo, eu acho que querendo ou não, droga é tudo. Não pode ser uma coisa específica só. Tudo que, por exemplo, você vai ingerir uma bolacha. Essa bolacha vai fazer mal pro seu corpo também. Você ingerir ela todo dia. Então não é só a bebida. Eu acho que... Mas a diferença é que a bebida, ela muda seu pensamento. Tipo assim, quando você bebe, você... A maioria das vezes que eu bebi, eu nem sempre tive pensamentos bons. Quer falar? De fazer coisa boa e tal. Tipo, acho que tem a diferença de, tipo, uma droga, que nem um álcool ou algum remédio, que eles meio que alteram o seu sistema nervoso, né? Tipo, o álcool deixa você mais devagar, deixa o corpo mais amortecido, o remédio às vezes dá algum efeito, tipo, um dor de cabeça, uma coisa assim. De, tipo, açúcar, alguma coisa assim, que também pode fazer mal em excesso, mas é um mal diferente, não é tipo uma droga, que altera o seu sistema nervoso, altera o seu cérebro. Acho meio diferença. Mas o medicamento, dependendo do medicamento, ele também vai alterar seu As medicamento. drogas que já fala que é lícitas ou ilícitas, elas geralmente não afetam o fígado, o pulmão, essas coisas? O remédio já vem para ajudar a curar alguma coisa? Todo remédio que tem um efeito positivo, tem um efeito colateral Sim. também. Todo. Uhum. Então, não tem o que fazer. Se fosse para comparar de droga, eu acho que todas são erradas. Mas, tipo, Dependendo da ocasião que você usa, do porquê que você usa. mas remédio tipo, é uma coisa que as pessoas usam quando elas estão com uma enfermidade, doente, né? Droga, se ninguém nem começasse a usar, seria uma coisa que a pessoa ia precisar, ia necessitar. Tipo, fez a diferença porque você agora ficou dependente dela. Tipo, remédio. Eu sou, às vezes, minha avó, ela é dependente de um remédio de dor de cabeça, ela ficou dependente desse remédio. Mas se ela não tivesse começado a tomar esse remédio, a pessoa não tivesse começado a usar, ela não ficaria dependente, não ia achar que é bom ou ruim, né? Sim. Não é uma coisa. Então é uma coisa que você pode descartar, que não faz. Mas... Igual você falou, sua avó é dependente, ela não consegue parar. Você não acha que ela também deveria ser tratada como uma viciada, como um usuário? Tipo assim, não que seja uma droga pesada, mas que ela não é uma droga, tá ligado? Você não consegue ficar Mas sem. não muda o pensamento dela, a cabeça dela, o sistema nervoso, só faz passar dor de cabeça. Tipo isso. Dependendo do remédio, mas se for outra pessoa que toma, por exemplo, um remédio pra cabeça, vai afetar a cabeça também. Então, como não é todo mundo que usa drogas, como tem gente que não usa também, eu acho que, tipo assim, não devia ser tão julgado. Também dependendo da droga, do que ela faz também. A gente tá falando de droga existe diversas. Você acredita que Deus fez a droga? Você vai entender. Que Deus fez a droga, tipo, se ele fez, vocês, então é pra vocês usar? Tipo, se foi uma coisa que ele criou, por que quer ficar à toa aqui? Depende muito. Não, Eu acho que... Pode falar, falar. Fala a mesma coisa. Ah, você sabe falar. Tipo assim, eu acho que tem muita droga que foi criada pelo ser humano. A maioria das drogas foi criada pelo ser humano. Exceto maconha. Tipo assim, coca também vem da folha e tudo mais. Mas é muito modificada. A maconha é a única que vem a folha, mas... Tipo assim, ó, por exemplo, maconha, que a gente tá falando. Se fosse legalizar, a gente ia fumar uma coisa muito melhor, porque a gente não sabe nem onde passa o que a gente compra aí. Que a gente não, que as pessoas compram. Não sabe nem onde passa, não sabe o que acontece, só tá fumando lá e tal. Eu acho que, por exemplo, se legalizasse, ia ser muito melhor, porque ele ia poder plantar ou cultivar, ia acabar muito o tráfico de drogas, muita violência. Eu acredito que a favela ia melhorar muito mais.
Então, tipo, foi até bom a gente falar de droga, porque eu acho que droga é 50% do que para o mundo. Agora vamos falar no total, até quem não usa ou não usa. Por que que a maioria das pessoas que usam droga, elas decaem rápido? A maioria das vezes vira mendigo ou começa a vender tudo por ela, vira alguma obsessão. Acho que depende muito da droga. Tipo assim, a maioria das pessoas que fazem isso é usuário de crack, cocaína, essas coisas. Tipo, na minha concepção. Então, tipo, acho que depende muito da droga. É a questão de decair. O que é decair pra você? Mentalmente ou financeiramente? Pode ser mentalmente. Mas, Às vezes financeiramente, às vezes também, mas os dois. mas se ela tá ali, se ela tá naquele lugar, você acha que a mente dela tá ruim? Se ela tá buscando aquilo toda hora. Tem pessoa que ela muda muito a aparência depois, que ela fica ruim financeiramente, mentalmente e muda bastante o jeito dela de agir. Pessoas que vivem na rua começam a andar de maneira diferente. Você olha pra pessoa, você sabe que ela tá diferente, sabe? O jeito da pessoa muda por causa dependendo da droga que ela usa. Sim. Realmente Você vê que muda. a pessoa acabou com a vida dela por causa disso e ainda isso mudou o jeito de agir dela. Ela já não raciocina mais direito. Tipo, Dependendo da droga e como da eu te pessoa, falei, né? dependendo da droga. Isso daí acontece com drogas pesadas. Eu nunca me envolvi, então não sei o que acontece. Mas, tipo, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre a legalização da maconha? Sobre a legalização da droga, a questão é que eu não uso. Eu nunca experimentei nada, então por mim não tanto faz. Pra mim não precisa ser legalizado porque eu não tô pouco se enchendo pra ela, sabe? Pra mim é uma coisa que vai mudar o meu jeito de pensar, que eu não preciso, porque pra mim eu já tenho alegria em Deus, em Jesus Cristo, porque quando eu tô angustiado, alguma coisa, eu peço pra Ele e eu acordo muito bem no outro dia, cara. Então pra mim eu tenho onde buscar minha alegria, onde buscar meus prazeres. Aí tem pessoas que buscam os prazeres dela, tipo, a pessoa tá mal, tá ruim, ela vai lá e bebe ou usa droga pra buscar o prazer dela no momento, que aquilo lá faz ela ficar bem no momento. Eu chamo isso como alegria momentânea. Tipo assim, realmente eu concordo mesmo. Tem como você alimentar seu espírito e alimentar sua carne. Mas tem outra coisa também, tipo assim, quando você cai pra realidade, você vê do jeito que é o mundo, você vê do jeito que é tudo. Não vai ter como você ficar tranquilo, tá ligado? Mesmo se você buscar Deus, você pode tentar buscar Deus, mas não vai ter como você ficar tranquilo. Eu já tentei e não consegui. Então, tipo, eu acho que a partir do momento que você tá disposto a mudar o mundo, a querer ser um servo de Deus, você tem que estar disposto a sofrer também. Eu não acho que Deus vai te dar alívio, eu não acho que Deus vai te dar conforto. Eu acho que pra você ser realmente servo de Deus, você tem que passar, que sofrer. Quando você falou lá dos 3 anos e pouco que a gente ia passar na Terra e tal, como que era o nome? A grande tribulação. Sim. Tipo assim, eu acho que já tá acontecendo e a gente nem tá percebendo. Porque quando a gente tá entrando em depressão, qual o tanto de índice de depressão que tá acontecendo? Toda gente que tá se matando por tristeza, fazendo várias coisas. Olha, mano, só tá vindo morte, só tá vindo coisa ruim. Não era 7? É. Então, Jesus disse que no mundo tereis aflição, né? Tipo, ele passou por muita coisa, a gente também vai passar. Ele já avisou a gente que a vida não vai ser fácil. Não é porque a gente segue ele que ele tipo, vai nos livrar de tudo, que a gente nunca vai ficar triste nem nada. Mas tipo, eu acredito que a alegria verdadeira está nele. Que essas coisas do mundo são tudo passageiras, sabe? É só momentâneo. Alguma coisa lá que acontece lá no momento. Já Cristo, se você entrega o coração de verdade para Ele e nasce de novo, como um novo homem, você consegue ter paz nessa vida cheia de problemas, cheia de coisas ruins que acontecem todos os dias. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a fonte inesgotável. E é isso. Por exemplo, por exemplo, você falou que se você buscar Deus, vai ser nossa fonte de alegria, você vai ser feliz. Você falou afirmando.
E se, por exemplo, acontece de um cara, o cara sempre foi tenente a Deus. Ele tem uma família. Acontece um acidente, ele perde a família dele toda. Esse cara nunca mais vai ser o mesmo, ele nunca mais vai se sentir bem, eu acredito. Mesmo seguindo a Deus. Você acha que ele seguiu Deus, ele fez tudo correto, ele acertou. Você acha que foi certo ele ter perdido a família dele? E Deus ter permitido e tal? É que tem um cara, chama Mohammed, ele é lá da... Onde que era mesmo? E agora? Os países árabes lá, sabe? Tem, tá? Que eles perseguem. Ele é um missionário lá. Aí, ele apanhava de vez em quando na rua, por causa que ele era missionário. Só que um dia, entraram na casa dele e bateram nele, amarraram ele, trancaram as crianças dele no banheiro e estupraram a mulher dele na frente dele. Pra ele, falando que só ia parar se ele negasse Jesus. Aí falou que naquele momento ele quase negou. Só que a mulher dele falou que não era pra ele negar porque Jesus era a única coisa que eles tinham. A mulher dele falou? Ela nos falou. Também tem aquelas... Então você acha que Deus está fazendo para te provar, para te testar? Existem algumas tentações, algumas provações que Deus dá para nós, querendo que a gente querendo que a gente seja aprovado, mas muitas vezes a gente não é aprovado. Ele foi tipo, ele aceitou ter essa vida. Ele podia sair da vida, mas ele aceitou. Cara, um cara foi lá e ofereceu para ele uma vida boa. Ele falou: não vou. Eu vou ficar aqui. Ele falou a frase que ele falou: agora quem vive em mim é Cristo, não sou eu. Porque Cristo morreu por mim, então eu vivo por ele. Ele falou, e ele aceitou isso e... A menina tava botando o assunto lá antes do corte. Né, falando de fé e tudo mais, eu falo assim, não importa, tipo assim, o cara bebe, mas o cara tem um bom coração, nas atitudes, nos pensamentos, com as pessoas, pra mim isso aí ele já tá pagando o pecado dele, independente do que ele usa. É que nem aquela fita, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso aí eu levo muito comigo, tá ligado? Ó, vou dar minha opinião do Lucas que ele falou, depois da sua. Do Lucas falou que a gente vai sofrer nesse mundo, sofrer tentações, essas coisas, né? Igual o Jonas falou, Jesus disse, no mundo tereis aflições e... Bem-aventurado, quer dizer, felizes aqueles que são perseguidos pela sua justiça. Tipo, você é um cara justo, só faz o bem e está sendo perseguido. Mas está sendo perseguido pela sua justiça, porque você é um cara bom. Às vezes a pessoa fica com inveja de você, entendeu? Tipo, aquela pessoa que morre por Cristo, sabe? Que são mortos lá. Tipo, elas ficam felizes por isso. Porque o viver é Cristo e morrer é ganho. A nossa riqueza, a nossa esperança não está aqui na terra de ter uma vida melhor e tudo. Vamos passar por muitas coisas ruins. Nossa alegria é chegar ao céu. A esperança. O que a gente quer para a nossa vida é ir para o céu. Não importa o que aconteça na terra e se a gente vai morrer por Cristo, nós morreremos felizes. Peguei a ideia. Eu acredito que tipo aqui nós tá de passagem, peregrinação. Só pra gente... E depois vai ter o juízo final que Deus vai separar os ímpios dos justos, os bons dos ruins. Tem uma parábola que nós comenta bastante da Bíblia, que é do joio e do trigo. Eu não sei se vou... A Bíblia é melhor. Abre nela aí, Mateus 13. Você vai ver que da hora. De cor? Não, de cor não. Não consigo explicar ela. É tipo assim, você sabe a Arca de Noé? Sim. Teve Adão e Eva. Adão e Eva tiveram três filhos que mostrou, mas depois tiveram mais um monte. Que foi Caim, Abel e Sete. Caim não matou Abel? Aí eles tiveram depois o Sete. O Sete teve uma geração boa, justa a Deus. E o Caim teve uma geração ímpia, ruim. Deus, aí, tipo, o povo de Deus, que no caso é a geração de Sete, com a geração de Caim, que é os povos ruins, começaram a se casar. E o povo ruim começou a ganhar os justos. Aí o mundo começou a ficar em caos, começou a virar uma bagunça. Aí pessoas boas se casando com ruins. Tipo, eu sou da igreja e me caso com uma pessoa que não é da igreja. Aí a pessoa me tira da igreja. Aí o mundo chegou num caos tão tremendo que Deus já não viu mais salvação para aquela... Falou, vou exterminar essa face aqui. Só que antes, ele falou, eu vou tirar os justos daqui antes. Teve Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Andar com Deus, tipo, ele era temente mesmo a Deus. Antes dele trazer o dilúvio para a terra, ele arrebatou Enoque. Levou Enoque para ele. Só teve 2 pessoas na Bíblia.
Elias e Enoque foram arrebatados, porque nós vamos ser arrebatados na vinda de Jesus, né? E sobre a parte do Enoque que foi tirada da Bíblia, vocês acreditam? Eu, pelo menos, acredito. Eu Eu já não ouvi sigo a falar, igreja, mas mas acredito. Sobre o Você já livro de pesquisou? eu já ouvi falar, já pesquisei um pouco, mas não acredito não. Não acredito. Só eu vou acreditar só nas partes que falar nisso aí que tá na Bíblia também. Aí, tipo, quando chegou no momento que não tava um caos, Deus viu um único justo na terra, Noé. Pra você ver como o mundo tava. Que antes, naquela época, tinha ter bem menos gente que hoje, né? Tava bem no início. Nem tanto também. Aí Deus fez Noé construir a arca. Ficou anos construindo a arca. Adivinha, o povo ao redor zoando ele, falando, não vai vir dilúvio nenhum, não tá nem com tempo de chuva, esse cara é louco, que não sei o que, e tá como nos dias de hoje. Os sinais tá aqui, nós sabemos que Jesus está próximo, e o povo ao redor tá o quê? Ah, esse cara é louco, Jesus não existe, não vai vir, mas vamos ver quando acontecer, aí já era. Então, tipo, aí Noé, os únicos que creram e foram salvos juntos foi a família de Noé, os restos tudo achou ele louco, só quiseram entrar na arca depois que já era, depois que o dilúvio veio. Aí já não tinha mais salvação. Então, depois que Jesus vinha arrebatar sua igreja, o povo vai crer. Aí vai ter como escapar. Vai ter 3 anos e meio de tribulação. E sabe por que eu acho que vai ser diferente de agora? Sabe por que não teve mais dilúvio? Que Deus não exterminou mais a terra? Porque depois do dilúvio, ele prometeu para Noé, eu acho, se não me engano, que ele não ia trazer mais dilúvio na terra. Então, Deus não é de mentira. Pode chegar o caos e for. Ele não vai trazer mais o dilúvio, porque ele prometeu que não ia trazer. Sabe o arco-íris? Uma curiosidade. Porque existe. Não. É uma lembrança. É uma aliança que Deus fez, prometendo que nunca mais ele ia trazer um dilúvio de volta para a terra. Para, tipo, exterminar os ímpios de novo. Mas, tipo, Isso eu aí acho... tem na Bíblia, pai? Uhum. Caralho. eu É acho que, tipo, pesado, não hein? tinha chovido até a arca de Pesado. Noé. Primeira vez que choveu foi quando teve aquela arca. Aí já veio o arco-íris junto, que Deus, o sinal que Deus trouxe. Eu acho que Deus não vai trazer o dilúvio, mas a gente mesmo vai trazer o fim do mundo, a destruição de tudo. Uhum. Ele prometeu que não ia trazer mais dilúvio, mas ele prometeu que vai trazer fogo ardente, cara. Tipo, sabe, você quer que eu explique como vai ser a tribulação? Você vê como que é diferente? Você já ouviu falar das trombetas? Ao soar das trombetas, 7 trombetas? Na grande tribulação vai ser tipo um tormento enorme, vai ter as 7 trombetas, se eu não me engano, né? Na grande tribulação, se eu estiver errado, não vai ter como corrigir agora, mas vai ter as 7 trombetas. Tipo assim, cada trombeta vai ser acontecendo uma coisa, uma pior que a outra. Vai, às vezes, as estrelas do céu, vai tudo cair na terra e destruir 1/3 da terra. Deus vai liberar os demônios tudo na terra. Tipo, eles vão estar liberados para fazer o que eles quiserem. A tribulação vai ser tipo isso. Vai ter o anticristo que vai trazer a marca da besta e que só vai poder fazer compra, fazer o que quiser na terra com a marca, se você tiver a marca da besta. Hein? Corta essa parte aqui, parça. Com... Mas aquela fita é brisa minha ou tá 1 hora ali já, parça? É 1 hora. Caralho. Qualquer coisa eu faço um podcast mesmo. Ou falo as várias partes. Aí, tipo, pra quem ficou na grande tribulação é quem não creu pela graça, não foi salvo pela graça aqui na terra. Então vai ter 3 anos e meio. Agora não sabe quando Jesus vai vir, né? Só que na grande tribulação o povo vai saber quando ele vai vir, depois de 3 anos e meio. O que eles vão ter que fazer para ser salvo não vai ser mais pela graça, vai ser aguentar tudo a tribulação. Uma das coisas, não colocar a marca do anticristo. E quem não colocar vai ser perseguido. Ou se vai, pelo anticristo, pelas pessoas que estão na terra que vai ter a marca. Se acontecer do cara morrer, Então, se só vai morrer quem já não tiver mais salvação nessa grande tribulação. Quem aguentar... É uma estrela que vai cair na terra só. É a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caiu no céu. Caiu na terra. Todas as estrelas do céu caem na terra, ô louco. Eita, ia acabar com a terra mesmo. Tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Aí quem aguentar a grande tribulação, Jesus vai vir com a sua igreja que ele já levou pro céu, que não vai ser, queira Deus que sim, nós, né? Ele já vem com essa igreja e salvar os restos que aguentaram essa tribulação. E aí os que ficar mesmo já vai sofrer eternamente. Porque vai ser, eu acho que nós vai ser eternamente, vai ser imortal, né? Vai estar num mundo que não vai ter mais nada de ruim, nada. Que Deus não vai permitir nascer, falando aqui no jeito da Bíblia, ervas, ímpios, pessoas ruins ao lado dele. Lá ele não vai permitir mesmo, lá ele já era, depois que nós estiver com ele. Aqui ele está permitindo que ele dê o livre-arbítrio, mas lá, aqui só vai ficar sofrendo eternamente quem não creu nem pela graça e nem da tribulação. É o que não é crê, né? E porque Jesus deu vários sinais, várias profecias que isso poderia acontecer. E todas se cumpriu. Então eu creio que vai acontecer. eu também, tipo assim,
Eu literalmente acredito também que isso vai acontecer mesmo eu não me apegando à igreja cristã. Não que eu não me apego, eu acredito a religião que eu mais me apego, mais acredito é a religião cristã. Mas pelo mundo ser o que é hoje, ser tão corrompido, eu não prefiro não frequentar. Porque eu acho que dessa forma eu vou estar sendo manipulado, minha cabeça vai estar sendo feita. E eu não acho que eu devo seguir o homem, eu acho que se Deus for me ajudar, for me fazer vencer, vai ser eu e ele, eu conversando com ele. Então, eu não acho que eu preciso seguir alguma coisa concreta. Então, eu acredito bastante na Bíblia por causa que eu já vi inúmeras provas de que tudo que está lá aconteceu, que existiu, que teve livros de pessoas que viveu na época de Jesus e pessoas que viveu 70 anos depois de Jesus, que foi o Flávio José, se eu não me engano. Eles escreveram, tipo, não é mais na Bíblia, pessoas da época mesmo, sabe? Escreveram o livro de tudo que aconteceu lá. E meio que se confirmou com tudo que estava na Bíblia. Pessoas que viveu naquela época, viveu depois do que aconteceu na Bíblia, eles confirmam que tudo aconteceu lá mesmo. E é confirmado que esse livro foi escrito pela pessoa mesmo. E sobre eu não ir para uma religião ou no início ficar só em Deus por causa que o mundo está um caos, Jesus avisou que no mundo ia estar como no tempo de Noé. Ia ser difícil, vai ter poucas pessoas que vai aguentar até agora. Quando o mundo tiver de uma maneira que está impossível de aguentar, que Deus vai ver que não aguenta mesmo, porque Deus não coloca nada em nossa vida que nós não pode aguentar. Na verdade ele coloca, mas nós só pode aguentar buscando a Ele, pela intervenção divina. Tipo, já viu isso? Que Deus não coloca na nossa vida só coisa que não é para aguentar? Eu sei, mas... Eu vi isso. Coloca que não pode aguentar, mas só se buscar ele. Eu vi isso, que não é bem como a verdade. Ele coloca coisa que nós não pode aguentar. Isso nós não pode aguentar pela carne. Eu sei. Nós mesmo não conseguimos aguentar, nós só conseguimos aguentar com a intervenção divina, buscando a Ele. Aí ele já avisou, o mundo vai ficar um caos, vai ficar até pior na época que estava de Noé. Quando o mundo estiver de uma maneira que não dá para viver mais nele, é a hora que Jesus vai vir. Por isso que é um sinal da Bíblia. Eu acredito que seja um sinal. É que a gente tá falando de caos, de guerra, destruição e tal. Qual que é a sua opinião sobre ele ter destruído Sodoma? Então, sobre Sodoma e Gomorra, na Bíblia relatava que essa cidade era uma cidade cheia de pecado, pessoas praticando mulher prostituição. Sodomismo. Hã? Sodomismo. Sodomismo? Não tá falando o nome da cidade, sodomismo? Não. Então. A prática... Homem com homem, essas coisas erradas. Também. Faziam bastante coisa... É que aqui já vai para outro lado, que o povo vai pensar que já, né? De falar homem com homem, mulher com mulher, já vai contra assunto, o povo pode não cada um crer nessas coisas, sabe? Então, continua. Eu vou falar o que tava lá. Tava homem tendo relação com homem, com mulher, prostituição, uma bagunça, o povo só fazia coisa errada, não hesitava em matar, em sacrificar, seguia deuses inventados por aquela época. E teve uma pessoa que era Abraão, que é por onde Deus começou o seu concerto, que é de Abraão que veio o povo de Deus, né? Deus levou ele para uma terra e junto dele foi Ló, que é o sobrinho dele, seu nome, sobrinho dele? Sobrinho dele, eu acho. Aí o sobrinho dele, os rebanhos do sobrinho dele com os rebanhos de Ló, simplificando, estavam tendo meio que uma rincha, não estavam conseguindo conviver junto, os escravos de Ló e os escravos de Abraão também, escravos, assim, só para simplificar. Aí Abraão era um cara justo. Ele, para não dar briga entre os dois. Tá, para não dar briga entre eles, Abraão falou: ó, vamos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. E você pode escolher para onde você quer ir. Abraão era justo, queria deixar ele escolher, queria confiar em Deus, onde Deus levasse ele. Aí Ló olhou para Sodoma e Gomorra. Falou: aquela cidade, uma terra fértil, boa, olhos carnais, você olhando, você viu que aquilo lá era bom, sabe? Só tinha coisas boas. Aí ele foi para lá, então, e Abraão foi para outro lugar. E ele viveu lá. E depois Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão lembrou do Ló que estava vivendo lá. Aí Abraão falou para Deus: mas se tiver pelo menos 50 justos, só 50, entre milhões de pessoas que tinha lá, 50 justos naquela cidade, você salva ela? Deus falou que sim, por amor a Abraão salvaria. Ele foi diminuindo até chegar em 10 pessoas. Quando chegou em 10 pessoas, Abraão falou: não vou me acatar, abaixar mais para Deus. Deus falou: se tiver 10 pessoas, eu salvo aquela cidade. Depois que aconteceu, Abraão viu a cidade destruída. Ele falou: ih, Ló foi junto, não tinha 10 pessoas justas lá. Mas tinha uma pessoa justa, Ló.
Então, quando Deus destruiu aquela cidade, porque aquela cidade já estava um caos tremendo, como está na Terra hoje em dia, sabe? Só que está concentrado naquela cidade. Deus destruiu ela, só que o que ele fez? Tirou os justos de lá. As pessoas que criam nele, que não se misturou com aquela bagunça, que era justo, que fazia as coisas certas. Primeiro Deus tira os justos de lá e depois destrói. Ele pegou e destruiu a cidade e salvou só Ló, suas 2 filhas e a mulher dele. Saca? Um anjo do Deus que foi salvar, eles falou assim para eles: corre para tal lugar, que lá vocês são lançados, só que não olhe para trás, deixa o passado para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás, desobedeceu o mandamento. Ela ficou ali na hora, virou uma estátua de sal, simplificando. Aí só foi salvo os 3, entendeu? Entendi. Aí eu acredito que hoje tá como Sodoma e Gomorra, uma bagunça. Sim, então, tipo, você acha que Deus é perfeito, que Deus não erra, sendo que ele destruiu, que ele mandou o dilúvio e se arrependeu, disse que não ia fazer mais. E eu também acredito que ele tenha se arrependido, porque se ele não tivesse se arrependido, ele fazeria de novo. Deus, na minha concepção, ele é sim santo, perfeito, onisciente, onipresente, O que você acha onipotente. que deixa ele Só que perfeito? o que ele... Porque, cara, pelas leis dele, você vê que é leis que não vai nem pro lado exagerado, nem pro lado ruim. Você vê que é coisa perfeita. Qual que são as leis deles? Tipo, não matar, não roubar, não cometer adultério. São leis que você vê que é coisa plausível, né? Aí, as pessoas que desobedecem disso, Deus é justo, mas Deus é amor, mas também é justo. Se eu fiz ao contrário, ele é amor, só que ele também é justo. Se ele vê que a pessoa está fazendo muita coisa ruim, já tentou perdoar a pessoa umas 3, 4 vezes, a pessoa continua naquele caminho, ele é amor, mas ele também é justo, então ele vai fazer justiça com aquela pessoa. E, tipo, a pessoa fala: mas Deus faz isso, Deus faz aquilo, ele não é amor, não é bonzinho, ele é, mas também ele não é burro, não é retardado, vai deixar os outros fazer o que quiser com ele, né? Ele é justo. Se a pessoa tá exagerando, tá profanando o nome de Deus, falando coisa ruim, ou nem precisa falar coisa ruim de Deus, tá fazendo coisa ruim na terra, matando, roubando, pede perdão, volta, Deus fala: não tem mais jeito. Deus conhece o coração do homem, ele que criou nós, então ele sabe se ele é onisciente, ele sabe se a gente vai se arrepender ou não, mas mesmo assim ele conversa com nós para nosso entendimento, então ele fica dando chance, mesmo ele sabendo que no futuro que você vai ser morto, mas com nós ele é difícil, tipo, para nós é difícil compreender o infinito, né? Para ele já é fácil, coisas que não é fácil nós compreender, ele conversa na nossa compreensão. Tem alguma coisa? Como é que você explica, tipo, Deus arrepender? Eu? Tipo, Deus arrepender, cara. Deus é onisciente, ele não se arrepende, não volta atrás, ou fala: Deus não gostou. Na Bíblia fala muitas vezes: Deus se arrependeu disso, ou Deus lembrou disso, mas ele sempre se lembrou, sempre soube. Só que é um jeito de ele falar com nós. Ele falou, tipo, para Abraão: a sua descendência vai viver 400 anos como escravo numa terra que não é sua, não é de vocês. É que nem nós, né? Tá numa terra que não é nós, né? Tá vivendo aqui. E falou: depois de 400 anos vocês serão libertos. No caso, o povo hebreu viveu 400 anos como escravo no Egito, depois de 400 anos foram libertos. Quando deu 400 anos, apareceu lá na Bíblia: Deus se lembrou do seu povo. Mas não, ele já tinha avisado que ia ser depois de 400 anos. Só que quando deu 400 anos, ele lembrou nós. Ele falou: Deus se lembrou do seu povo. Tipo, ele lembrou da sua promessa. Não que ele esquece, ele sempre ia se lembrar, mas ele tá avisando nós que, opa, deu 400 anos. Lembra que eu falei pra vocês? Vocês lembram, né? Agora eu vou libertar vocês aqui, um exemplo. Entendeu? Você sabe que o povo do Egito é o povo da África, certo? Não sei muito. Continente africano, né? Sim. Então, tipo, do mesmo jeito que teve a escravidão no Egito, teve a escravidão no Brasil, teve a escravidão em outros lugares. E foram com esses povos, com esses povos. Você acha que foi tipo um castigo de Deus, que aquele povo tá errado e aquele tá certo? Ou você acha que foi uma forma que criaram para falar que esse povo é um povo ruim, um povo amaldiçoado, digamos? Na época era permitida a escravidão, de você ter um servo, porque tipo era como o servo e a escravidão naquela época era como hoje em dia fosse faxineiro, a pessoa que está trabalhando para a pessoa. Um servo e um escravo naquela época trabalhava para a pessoa. Então, mas tem, tipo, um escravo é quem trabalha sem receber nada, né? Só trabalha pra trabalhar. Já o servo, acho que tipo, ele trabalha, mas recebe os cuidados do dono da casa, né? Que nem o servo de Abraão recebia os cuidados dele, comida, cama, roupa, essas coisas. Na época era meio que permitido
Deus colocou até várias leis nas leis mosaicas sobre escravos e servos. Se você tem, aí, tipo assim, o povo hebreu... eu acho que sim também. Porque ó, o povo hebreu viveu 400 anos como escravo. Eles eram felizes lá. Não, sim, mas tô falando de alguém, de Deus escravizar alguma pessoa. Ah, tá, não. Eu não acho que ele sendo escravo era feliz tomando chicotada. Não, na escola, não, esses não. Esses Deus não permitia. Mas você acha que naquela época eles gostavam de ser escravos? Eles não faziam forçado? Não, isso aí era Não da era própria assim? vontade das Servo pessoas, sim, agora tipo, o povo de Deus viveu 400 anos naquela terra porque o faraó deixou, era bonzinho, deixava eles viver lá e viviam separados. Como se fosse escravo, mas era mais ou menos servo, né? Eles viviam meio que separados no lado dele, no Egito, só que no lado deles. Aí depois de muitas gerações, o faraó que tinha deixado eles chegar lá tranquilo, já estava um faraó muito à frente, sabe? Passou 400 anos, já era um outro faraó. Já não se lembrava de José, que José que trouxe o povo hebreu para o Egito, né? Já não se lembrava do pacto que eles fez e começou a tratar mal os hebreus. Aí começou a escravizar eles mesmo, aí era errado. Começou a escravizar eles, fazer, tipo, dar coisas impossíveis para eles, matar os filhos que nasciam, os bebês, para eles não crescer mais, que eles estavam crescendo muito e o faraó estava com inveja. O povo começou a buscar a Deus. Foi quando deu 400 anos. Deus viu, ó, meu povo está sendo escravizado. Eles estão me buscando. Já deu 400 anos, vou libertar eles. Então, escravidão... Qual que era a pergunta que você fez sobre escravidão? Eu não concordo com escravidão, tá? Escravidão. Você acha que... Eu tinha perguntado tipo, como teve a escravidão antiga e teve essa escravidão. Você achava que foi um jeito de Deus punir quem puniu o exército dele, entre aspas. Por isso que eu falo que na minha opinião, eu acho que a religião em si é muito manipulada. Porque, tipo, querendo ou não, ela vai contra um povo na Bíblia. Então, e esse povo tem uma característica, tem uma coisa, tem um estilo, tá ligado? Não. Uma cultura diferente. Eu acho que essa escravidão assim, não é tipo um castigo de Deus. Tipo, coisas ruins que acontecem na vida, isso não é castigo de Deus. Tipo, uma pessoa fica doente. Não é porque ela pecou e agora Deus tá castigando ela. Tipo assim, tem coisas na vida que acontecem mesmo. Pessoas são ruins, pessoas são mentes muito às vezes corrompidas, que fazem muita coisa horrível, estão distantes de Deus, não tem a graça e fazem coisas horríveis. Acho que tipo isso. É porque Deus deu o livre-arbítrio. Agora, quem morre nessa escravidão tendo crido em Deus, seu foi salvo. Agora, por exemplo, o Hitler, quem que foi o povo que ele escravizou? Você lembra, sabe? Sim, foi os judeus, os negros, os rastafares, todos os povos que era contra... Na concepção dele... Sim, que era todos os povos que ele achava que ele era errado, que era diferente dele, ele achava que tinha que matar. Então, Deus permitiu ele fazer isso porque deu o livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo, tem as pessoas que buscou ele salvou. Tem pessoa que morreu, mas foi salvo. Aí, tipo, na Bíblia, Deus avisou que a maioria das guerras, a maioria das coisas, tudo ia envolver os povos dele. Os hebreus, os judeus, os israelitas, é só nomes diferentes, mas é o povo de Deus. Os judeus são os hebreus, são os israelitas também, que vivem em Israel. Aí ele avisou que ia ter várias guerras no mundo, que a maioria das coisas ia ser tudo com os judeus, e teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a terceira não é para acontecer. Não vai ter como, porque já vai ter voltado. Pode até acontecer na tribulação. Aí, como você falando... Qual foi a pergunta, cara? Tô anotando as perguntas. Dá um replay. Peraí. Sobre castigando, sobre a escravidão. Às vezes depende, às vezes a escravidão às vezes é feita com pessoa boa, com pessoas que as pessoas acham que é diferente, né? Mas dependendo da pessoa, ela buscou isso, ela desobedeceu tanto que Deus permitiu isso acontecer com ela. Deus não fez que isso acontecesse, permitiu acontecer. Se fosse uma pessoa boa, Deus ia intervir e não deixar. Agora tem pessoas boas que sofreu, que foi mais o povo de Deus, mas... Tipo, quando alguém devia... Bem antigamente, quando alguém devia pro outro, né? Aí tinha que pagar com serviço, tipo assim. Era meio que escravo da pessoa por um tempo. Você pagar a dívida sendo escravo, só que ele colocava 1 ano, vai ser escravo por tanto ano. Trabalhava tipo de graça, mas tá pagando a dívida. Mas isso era a lei mosaica. A lei mosaica é as leis antigas que Deus tinha falado com Moisés. Quando Jesus veio na terra, ele cancelou a maioria dessas leis.
Por exemplo, já ouviu falar que era pecado trabalhar no sábado? Já. Deus separou o sábado como um dia santo, porque foi o dia que ele descansou e falou para o povo não fazer nada nesse dia. Não trabalhar, não fazer nada. Tanto que quando ele mandava o maná do céu, comida do céu, para simplificar, ele falava para o povo, todo dia vocês coletam. Só que de sexta vocês coletam o dobro, para durar sábado e domingo, porque sábado, eles não queriam, sábado Deus não queria que eles trabalhassem. Aí, tipo, tinha coisas que era mais pro povo naquela época, porque aquela época era diferente, pro povo mostrar que era obediente, porque o povo estava murmurando muito. Deus tinha salvado eles do Egito e eles estavam reclamando, então Deus começou a mandar um monte de coisas para ele. Aí quando Jesus veio na terra, ele mudou a maioria dessas leis. O que Jesus fez quando ele chegou na terra no sábado, Jonas? Lembra? Os fariseus falaram. Os discípulos dele estavam colhendo milho para comer. Colhendo milho, Aí ele curou no sábado. Os fariseus, os donos da lei, não pode, que não sei o quê. Aí o que ele falou? Você vai deixar de pôr... Eu não lembro o que ele falou direito. De curar uma pessoa que precisa só porque é sábado? Tipo, Imagina uma filha sua, caiu assim, se tá segurando num penhasco, quase caindo. Você vai deixar de salvar ela porque é sábado? é sábado, Jesus disse isso. Aí ele falou, e no Antigo Testamento, quando tinha essas leis, Davi, entre outras pessoas, fizeram coisas no sábado. Deus não fez nada por quê? Porque eram coisas que, ok, cara, é coisa que precisava mesmo. Deus passou essa lei para ver se o povo ia obedecer. Só que tinha coisa que era plausível também, né? Deus é justo e é amor, ele entende. Agora os fariseus, eles eram os donos da razão. Tem pessoas de hoje em dia que se acham, não pode isso, não pode aquilo, não, é errado isso, e aqui tá isso, não sei o quê. Tem que ver também, às vezes, tem que ver coisa, é exagero algumas coisas. eles eram tipo pessoas religiosas que eles serviam mais a religião deles, tipo, não a Deus, não tinha Deus no coração, eles só sabiam as leis de cor, sabia tudo. E saíam julgando as pessoas. Tipo, você tá fazendo isso errado, fazendo aquilo errado. E na época eles tinham muita autoridade. Eles eram tipo uma polícia que podia tipo, condenar uma pessoa porque ela fez alguma coisa errada. E eles se achavam, por causa disso, que eles eram os doutores da lei na época. E Deus falou para nós que nós não pode julgar. O que nós pode fazer... Não julga para não sejais julgados. Não julgar para nós não ser julgado também por Deus, né? O que nós pode fazer é dar nossa opinião igual nós tá fazendo agora. Tipo, eu acredito que é errado isso. Mas também não vou falar, julgar você. Para de fazer isso, que não sei o que, você tá errado, para de ser trouxa. Não, eu acredito nisso, eu tô dando minha opinião. Agora, se você, através da minha opinião, mudar de ideia, tudo bem. Não mudar, tudo bem também, eu fiz minha parte. Deus falou que não é para julgar, mas a opinião é outra coisa, entendeu? Todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Às vezes, palavra tem poder. Imagina, você ficou 1 hora orando para Deus, pedindo coisa boa, Deus me abençoa, que não sei o que, eu sou grato a você, que não sei o que. Terminou de orar, já murmurou. Minha vida vai dar errado, eu não vou conseguir fazer isso. Você acabou de orar 1 hora com Deus, ter comunhão com Deus e já saiu reclamando. A sua oração já foi anulada pelo que você acabou de falar, a palavra tem poder. O que adianta você ficar 1 hora em comunhão com Deus, conversando com Deus, e depois já sair xingando, julgando, sendo fofoqueiro? Na igreja tem muito disso, nós somos falhos. Não adianta nada, entendeu? Tem coisa que você sabe que é errado, tem coisa que você sabe que é certo. Aí nós acreditamos na Bíblia, então nós seguimos o que está nela. Nós seguimos o que é errado de acordo com a Bíblia, nós não segue. Porque eu acho as coisas da Bíblia plausíveis, as coisas que ele disse errado, disse ser coisa de ímpio. Porque você vê o julgamento de Deus que é certo. E o amor que ele tem. E a misericórdia. Muitas pessoas erram e ele dá chance, dá chance, dá chance. Pro próprio Satanás, Lúcifer, ele deu muita chance. E o porquê que eu acredito que usar droga, bebidas, coisas que estragam o corpo, na minha opinião, é ruim. Porque no começo Deus falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E falou que a gente não pode matar e fazer nada que estraga o nosso corpo, que é nos 10 mandamentos. Então, se a gente se suicidar, né, se matou, já era, não tem mais chance. Sabe, se matar alguma pessoa é pecado. Lógico, se você matar e depois se arrepender de coração, Deus perdoa. Mas se você se matar, não tem como você pedir perdão. Se matar, você tá matando. Deus falou, não pode, um pecado é não matar. Você se matou, como se você se arrepender? Já era. Você pode ser salvo na tribulação. E estragar meu corpo. Eu estou estragando a imagem e semelhança de Deus. Eu estou usando alguma coisa, por exemplo, desafios que nós fazia. Queimar... fazer alguma coisa que estraga nos corpos, gelo com sal que faz nossa pele ficar, como fala, queimar a pele. Nós está estragando a imagem e semelhança de Deus, o corpo que Deus deu para nós. Por isso que eu acho que é pecado, que é errado. E nós não conseguimos seguir 100% dos mandamentos de Deus, nós erra. Por isso nós temos que pedir perdão todos os dias. Mais alguma coisa? Pra mim é isso. Pra mim também. Tipo assim,
Eu acho que foi até bom a gente falar sobre isso porque realmente mudou a minha opinião, eu tenho outra visão. Eu espero que todo mundo veja e tenha essa visão que eu tive, foi um lado bom. E é isso. Também só peguei aprendizado, fiquei mais na escuta aqui do lado. Eu também gostei bastante, deu pra aprender bastante com essas conversas, né? Também gostei. Foi bem legal. Foi bom porque a gente soube separar vamos dizer assim, a ira. Ninguém ficou bravo com ninguém, ninguém julgou ninguém. Soube conversar. Você tava com medo ainda, né? Foi tranquilo. Primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui quem tá falando é o MC Heimer. É na moral, Ita Lucas Heimer lá na rede social. Clica lá logo no play e no gostei, o vidinho tá maneiro. E se der dá um amei, compartilha lá pra todo mundo, para a família, sei que vão gostar. É só seguindo a sua trilha. Eu sou o Shaolin, papo é religião, diferentes crenças procurando uma razão. Procurando a razão. Então, galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Confira os cortes que tem aí no canal, qualquer coisa, o link vai estar na descrição. Se vocês tiverem ideias de vídeo, quiserem mais podcast, comenta aí, comenta algum assunto, algum tema religioso, algum experimento social, alguma brincadeira, quiz, qualquer coisa que eu possa estar trazendo aí no canal. Agradeço quem assistiu até aqui e é isso, espero que tenham gostado. Fui.